Tá. Então, primeiro eu quero agradecer a nova oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Agradecer ao nosso Criador por ter a oportunidade de estarmos juntos novamente. Tá? Muito obrigada a todos. Que todos tenham uma ótima palestra. E se eu estiver muito rápido, muito devagar, quem quiser participar, é só levantar a mão que eu deixo a palavra com vocês. Tudo bem? Obrigada mais uma vez. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher, que é a nossa instituição maior, e eu venho falar um pouquinho depois sobre a autoestima, tá? O Betinho falou, a presidente falou da ONG, sobre o porquê que começou o dia 8 de março ser constituído como o Dia Internacional da Mulher. Então a gente tem lá em 1857, foi quando aconteceu das testemunhas da fábrica em Nova York, que foram queimadas porque exigiam melhores condições de trabalho para todas elas. Isso aconteceu então em 1857, no dia 8 de março, por isso que foi efetivada essa data, onde elas exigiam por uma carga menor de horário e mais o quê? Mais direitos dentro do trabalho e igualdade, que a gente não tinha. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo. Então, dentro da fábrica, elas foram queimadas, por isso se deu o dia 8 de março. Então, aqui, dizendo que esses acontecimentos eles são importantes, a gente tem um marco na história, onde vem não só o dia 8 de março, mas como no dia a dia de cada mulher também. Porque até hoje a gente sofre com violência doméstica, a gente sofre discriminação, e isso ainda não é legal, mas ainda acontece. Então, a gente tem os grandes importantes, que não só pelo marco histórico, mas também registrar as vitórias que a gente já teve até agora. E isso é importante também relembrar. Então aqui, a 8 de março, né, ela foi reservada a todas as mulheres do mundo. Pode ser ela católica, pode ser ela rica, pobre, pode estar ser religiosa ou não religiosa. Isso não influencia. Nós somos mulheres e todas nós temos direitos de ir e vir hoje com a maior gratidão do mundo. E isso é muito importante também. Aqui a gente tem então contabilizando as vitórias alcançadas, que hoje contempla as mulheres universalmente. E isso é muito legal. Então, reconhecendo que guerreiras de ontem são referências para as lutas do presente, no enfrentamento do cotidiano de uma sociedade capitalista marcada pela desigualdade, o que hoje a gente mais tem. Então, aqui a gente tem rememorando algumas coisas. A luta feminina, né, que é secular, mas que ainda não é o suficiente para a gente reverter um pouquinho do machismo, que ainda acontece em pleno século, né? Então, isso ainda não é legal. A gente ainda sabe que acontece bastante ainda mulheres que são mortas porque não querem conviver mais com determinados homens, né? Elas são obrigadas ou até mesmo espancadas e mortas. E muitas mulheres no mundo ainda são proibidas de estudar. Olha só a gratificação que a gente tem que ter todo dia quando a gente tem a oportunidade de ler um livro, de ter um aprendizado diário, de ter mais conhecimento. Muitas pessoas não têm ainda esse direito. Então, reafirmando que a luta contra a opressão às mulheres continua viva e denunciando a violência contra as mulheres de Pernambuco, que só esse ano são mais de 30 mulheres assassinadas. A gente teve esse cálculo aí, ainda por violência doméstica. E isso é muito importante para a gente frisar. Então, 8 de março é um dia para a sociedade refletir que as condições da mulher estão submetidas. É o dia para as autoridades de todos os países, dos estados, do município, olharem para a mulher com mais sensibilidade. É mais necessário entender os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas lutas diárias. E isso a gente ainda não aconteceu 100%. Mas com a nossa garra, porque a gente é guerreira, a gente vai conseguir mudar esses 30 mil aí mulheres que já apareceram. Isso não vai mais acontecer. A gente vai estar ali lutando pelos nossos direitos. Então, que nada defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Essa é a mensagem final que eu deixo no Dia da Mulher. Mas aí entra um monte de outras coisas que tiram a nossa autoestima. A nossa beleza, as nossas condições financeiras, a nosso dia a dia, com nossos maridos, os nossos filhos. Isso a gente ainda tem um problema para resolver. Mas nós somos guerreiras e vamos conseguir, não é mesmo? Então, o que é a autoestima? A gente falou algumas vezes já, eu coloquei o significado dela.
que é o quê? A afeição, consideração e valorização. É a estima que a gente tem por nós, certo? É o sentimento que uma pessoa tem por si. Lembrando que não é egocentrismo, tá, gente? Não gostamos da gente. A gente tem que ser um pouquinho egoísmo. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não me ajudar, se eu não me amar, se eu não me gostar? Fica difícil. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amar? Aí a gente vai ser o quê? Totalmente fácil. E não é isso que a gente quer. Então, não fere a ideia do amor ao próximo. Jamais. Mas primeiro a gente tem que se doar. Nós temos que ser um pouquinho egoísta. A gente, ó, é mãe, aí é esposa, é empregada, às vezes a gente é esportista, às vezes a gente é professora. E aí, onde encontra na hora que a gente cuida da gente? Primeiro a gente vê sempre o problema do outro, para depois pensar na gente. A gente precisa ser um pouquinho mais egoísta no sentido de olhar para mim, encontrar a minha alma, a minha essência, para que eu possa me doar completamente ao próximo. E isso é muito importante. Então, o que é a significado da autoestima? O que compõe tudo isso? É a alegria que a gente pode ter. Hoje é um momento de alegria, não é? A gente não está feliz? Então, o otimismo, a utilidade que a gente tem, a autoconfiança, competência, merecimento, autoaceitação. Ai, eu não gosto de mim porque meu cabelo está preto. Ah, porque eu queria meu cabelo curto. Ou eu queria meu cabelo liso, ou eu queria meu cabelo enrolado, né? A gente está sempre se cobrando. Então, tem algo de bom em si. A gente é sempre bem-vinda, capaz de perdoar, capaz de reparar, perseverar e capaz de despertar o amor das pessoas. Esse é o item mais importante. Mas para isso tem que acontecer o quê, gente? Tá vendo? Se doar. É isso aí. E quando acontece ao contrário? Que a gente tem incompetência, autodepreciação a todo momento. Ai, eu estava aqui no plural, mas eu errei a música. Eu nem saí direito. Eu precisava ter acertado. Ai, eu vou ficar mal o resto do dia. E aí eu vou ficar com vergonha, eu vou me cobrar. A gente está se depreciando. Isso não pode acontecer. Todo dia é um aprendizado. Se hoje eu não fiz tão bem, eu vou fazer melhor. Hoje eu posso esquecer alguma coisa, nem posso lembrar. Na próxima palestra a gente tem a oportunidade de consertar. Então a gente tem o pessimismo, a ansiedade, a intolerância, a insegurança. Eu também estou insegura aqui na frente desse monte de gente me olhando, mas eu estou aqui. Estou com a boa estima que tudo vai dar certo. Então isso a gente não pode deixar acontecer. Mas a gente existe a oscilação também. Quando a gente está bem, aí no outro dia a gente está mal. Aí tem um dia que a gente está hiper bem, né? Demais. Aí no outro dia a gente acorda sem saber o que está acontecendo. Já acorda triste. Uma dor. Ai, estou sentindo uma dor no peito, sem saber o que está acontecendo. Vontade de chorar. Será que acontece com a gente? Né? São as situações que a gente tem no auxílio. Então a gente sofre alguns abalos ao longo da vida, alguns fracassos, erros, fim de relacionamento, problemas financeiros, todo mundo tem algum período em cima e embaixo, não tem problema. E se a base é forte, a recuperação é mais rápida, é o que eu falo. Hoje a gente tem uma casa que atende várias mulheres, que o alicerce dela tem que ser firme. O alicerce dela tem que ser através do quê? Do amor, do comprometimento. Se o nosso alicerce não estiver bom, tudo vai cair. Então, é o mesmo que acontece conosco. Nós precisamos que o nosso alicerce seja forte, seja perseverante, para que a gente não caia. Porque a gente tem tanta gente para atender, que a gente não atende eu não atendo só você. A gente atende todos, marido, filho, esposo, tudo. Então, no nosso dia a dia, a gente não pode ficar doente. Porque se a gente cai, parece que a casa inteira cai. Já perceberam? É muito engraçado. Então, a gente precisa estar sempre forte. Mas não podemos esquecer de cuidar primeiramente da gente. Então, a gente tem alguns modelos aprendidos, né? De acordo com algumas pesquisas que a gente analisou. O jovem, o que é a autoestima dele? É a hora que está na curtição, está na liberdade, na adrenalina, ser popular na escola, num grupo, ou aceito por um certo grupo de boas condições financeiras, para ter status. Ele está com a autoestima elevadíssima. Isso no jovem hoje em dia. E no homem? Status, dinheiro, sucesso profissional, um bom carro do ano, uma boa casa. Aí ele se sente, eu sou o cara, né? O homem que tem tudo, ou esse cara sou eu. É bem assim. E aí tem a mulher, o que a gente mais quer? Juventude. Todo mundo quer ficar. Todo mundo quer ficar com belezas eternas. E a gente se cuida, e a gente gasta dinheiro com produto de pele, e é cabelo, e quer ficar com ruga, o cabelo não pode ficar. Gente, a gente se mata todo dia, a gente se auto-sabota o dia inteiro, né?
Porque a gente fica comprando creme, e na verdade a gente fica ali como se, a partir do momento que eu passei, eu já tô linda, vocês já perceberam? Aí a gente sai, nossa, eu me cuidei hoje, a autoestima internou. Isso acontece com a gente, é normal. Quando você sai de casa, esquece de passar um batom, um lápis, meu Deus, eu vou ter um rio, esqueci um batom, e aí não tem jeito, aí a gente fica mal, a nossa barra de autoestima acaba. Aí quando passa alguém, a gente fala, nossa, como você tá linda hoje, não passou um batom, tá linda. Aí, a gente tira até lá em cima e volta. Isso é muito engraçado, é muito legal. O que o ser humano não consegue fazer com um simples agradecimento, um simples elogio, e a gente não fez nada. A gente acordou, amarrou o cabelo, e olha lá, se penteou e sai. E então é o dia que a gente está mais linda. Olha que maravilha. O nosso dia ali rendeu, né? Vai ser o melhor dia das nossas vidas. Isso é demais. Então, como que é feito esse trabalho de restauração? Preenchimento de dentro para fora, gente, que é muito importante. Sempre dentro para fora. Por mais que a gente compre roupas, compre joias, arrume o cabelo, passe um batom, se não estiver bem de dentro para fora, não vai mudar. A nossa autoestima ela sempre vai cair. O nosso alicerce vai sempre se rachar. E é onde a gente que vai cair na depressão. A depressão hoje é um problema que a gente tem mundial, no sentido do quê? Quando a gente está depressiva, eu sei, eu já passei por isso tão longa, já aconteceu, mas eu preferia ficar deitada, me cobrir, do que levantar daquela cama e enfrentar o problema. Eu achava que se eu ficasse deitada, eu iria conseguir acordar no dia seguinte e ter passado tudo isso. Só foi piorando. E cada dia que passava eu via que eu estava enfunada mais dentro da cama, parecia que eu estava me sugando. Até o dia que eu olhei no espelho e que eu vi e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não fui assim. Eu vou levantar da cama assim. Eu vou caminhar na praia, eu vou fazer porque eu acabei perdendo emprego e fiquei aquela loucura. A minha baixa autoestima, hiper, a 7 palmos quase. Foi muito difícil. Então assim, a partir do momento que a gente começa a ficar bem, eu comecei a me tratar de dentro para fora. E hoje eu posso falar, a depressão para mim, ela foi um aprendizado. Tudo que eu passei de ruim naquele período foi um aprendizado. E fez com que eu me levantasse e olhasse o quanto é importante o que o universo oferece para a gente. Não só no ar, mas na água, nas oportunidades que a gente tem para conhecer novas pessoas, oportunidades de aprendizado do dia a dia, com irmãos que às vezes estão pior que a gente. E a gente está lá se degladeando, morrendo aos poucos naquela cama. E aí quando a gente olha, a gente fala, eu sou capaz. Então todas nós somos capazes de mudar a nossa história, de mudar a nossa jornada, através do quê? Da nossa consciência interna, de saber que eu posso, eu sei e eu consigo. Nunca esqueci mais essas palavras. Eu sei, eu posso, eu consigo. E a partir daí, o meu medo das coisas foi se dilacerando. Graças a Deus, cada dia que passa a gente vai melhorando. Então a gente não pode deixar essa baixa autoestima atacar a gente, deixar a gente numa cama. Jamais. Vamos acordar, vamos olhar o céu, vamos agradecer a luz que a gente tem para iluminar o nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida. Aí a gente tem aqui o trabalho de restauração. Como é que funciona? O perdão, quando a gente tem alguma mágoa interna, a mágoa deixa a gente doente, muito doente. Então a gente precisa desse perdão para com as pessoas e também se perdoar. Eu errei com aquela pessoa. E aí eu fico me martirizando todos os dias da minha vida, em vez de ir lá e pedir perdão. Por mais que a pessoa fala, está perdoada, parece que ainda está se chicoteando o tempo todo. Não, a gente precisa se auto-perdoar também. Autoaceitação, me aceitar que eu sou morena, que eu sou filha de índio, que eu não sou loira, que eu não tenho uma sobrancelha tão linda igual a dela, mas eu tenho que me aceitar. Então, assim, mudança de postura. Eu quero ser bem recebida, eu também vou receber bem as pessoas. Eu quero um sorriso, eu também vou dar sorrisos. Eu quero um bom dia, eu sou a primeira a dar bom dia. Então tem que mudar minha postura. Para mim ver a mudança, eu tenho que começar a mudança através de onde? Através de mim, porque aí eu vou ver que o externo também vai se mudando conforme a minha mudança interna. A doação, a gente precisa se doar mais, no sentido de não pegar a vara, dar a vara, pescar o peixe entregar para a mão da pessoa. Isso não é doação. A gente precisa sim ensiná-lo a pescar.
Por quê? Porque senão a gente não atrapalha a evolução de cada um. Se ele tiver sempre alguém para estar lá, pegando ele na hora que ele cair, ele vai saber, não tem problema eu cair, porque na hora que eu cair vai ter alguém para me levantar, vai ter alguém para me ajudar. E isso às vezes fala, nossa, você está sendo egoísta. Eu apenas estou mostrando para ele o quanto ele também é capaz para se levantar. O quanto ele é capaz de fazer a mudança da vida dele. A gente mostra o caminho. Vai seguir o caminho quem quer. Então a gente tem hoje a oportunidade do livre-arbítrio para conseguir ou para o lado bom ou para o lado ruim. Então eu posso ter a escolha de ficar deitada numa cama ou ter a escolha de caminhar, ver a luz do sol, ver o mar, ver pessoas. Então isso atrapalha a evolução do ser humano quando a gente está sempre ali. Então a gente precisa de doação, mas de uma forma crescente, de uma forma saudável. E responsabilizar-se pelos atos. Eu falo alguma coisa, mas eu não falei aqui. Mas eu falei. E aí acontece que a gente cria um âmbito em volta da gente que a gente acaba acreditando na própria mentira. E isso acontece. Tem muitas pessoas que ela vive através da mentira. Então ela precisa responsabilizar pelo ato dela, do falar. A nossa língua ela é maravilhosa, ela é destruidora. Então a gente precisa responsabilizar-se por todas as palavras que a gente tem. Saindo para fora é um problema. Quando você ainda pensa, você vai ficar, meu Deus do céu. Ó, auto-julgamento, para de pensar. Mas quando você fala, não tem mais jeito. Então, o que eu falo? A gente precisa plantar seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Isso é uma mensagem do Shakespeare que eu adoro. Isso está comigo todos os dias. Está estampado no meu livro da vida, onde eu carrego comigo. E aí, eu falo, todo mundo acredita que nós somos eternos e divinos? Todo mundo acredita? Então assim, por que eu acredito muito nisso? Somos parte de um todo. Cada um de nós contribui da sua maneira para o crescimento e evolução do nosso planeta Terra. Todo mundo acredita nisso? Que a gente contribui? Demais. Demais. Por que eu acredito que ainda somos divinos e eternos? Fomos feitos para amar. E o aprendizado deste amor começa com o amor por nós mesmos. Por isso que eu acredito que eu sou eterno e divino. Possuímos uma individualidade divina, completamente distinta da dos outros. Cada um criado na sua essência, na essência da sua alma, que foi feito individualmente, cada um com o seu caráter, a sua individualidade, a sua postura, que no dia a dia a gente pode cada dia melhorar, mas somos sim divinos e eternos. Fazemos coisas porque gostamos e não para agradar as pessoas. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente não gosta para agradar alguém? No dia a dia da gente acontece. É muito mais gostoso a gente fazer gostando do que está fazendo. A gente vai fazer com muito mais amor, vai se doar mais, vai ter muito mais tempo para que isso aconteça. Então, quando a gente faz alguma coisa que nos desagrada, não é legal. Não é legal e a gente acaba assim, lá no final, se depreciando. Eu fiz por ela, ela não reconheceu, nem eu estava gostando daquilo. Mas eu fiz, por quê? Por causa dela. Aí não adianta. Já fez sem má vontade, já não aconteceu como deveria acontecer, a qualidade não vai sair a mesma, então não vai ter jeito. E aí eu falo, encontraremos sempre novos relacionamentos, por isso não precisamos ter medo de sermos abandonados. Todo mundo aqui nessa grudada? Não, é difícil. Mas a gente precisa ter, sim, a oportunidade de conhecer a vida depois do abandono, porque a gente acha que a gente vai morrer. O que vai acontecer agora? Como é que eu vou viver? A gente teve a capacidade, tem a capacidade, Deus nos deu a sabedoria, a inteligência, para que a gente possa caminhar no nosso dia a dia e restaurar muitas coisas que a gente acaba se perdendo no caminho. Mensagem linda. Somos divinos e eternos. Como espírito em evolução e em aprendizado, não permitimos que as críticas e as desaprovações nos atinjam com facilidade. Às vezes, muitas críticas não são construtivas, mas a gente também tem que analisar o porquê que a gente foi criticado. Será que eu estou errando? Onde será que eu posso melhorar? Então, isso é importante. Sabemos que somos capazes de
tornar nossas próprias decisões. E por isso também respeitamos as decisões dos outros. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Não gostei do jeito dela. Então a gente também precisa respeitar a decisão de cada um, porque no fundo, ele tem o porquê de ter tomado aquela decisão. Então a gente precisa compreender e entender. Confiemos nas luzes do amor que há em nós, pois elas sempre nos guiarão para os melhores caminhos. Amai-vos uns aos outros e ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma mensagem que eu deixo para vocês. Eu acredito muito que fazer o mal não traz o bem. Então, fazer sim o bem sem olhar quem. Agradeço a oportunidade de todos vocês. A gente tem um período muito curto. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui, a gente falando, conversando, tendo um aprendizado maravilhoso. Mas gratidão a todas que ficaram e ficaram um pouquinho do seu tempo aqui comigo nesse momento. Gratidão a todas as vocês.